Olá, a semana no plenário da Câmara teve como destaque a aprovação das novas regras do PERSE, o Programa de Benefícios Fiscais para o Setor de Eventos e Turismo criado durante a pandemia. O PERSE agora vai beneficiar empresas de 30 setores, no lugar dos 44 iniciais. Mas teve também a aprovação de projeto que pune os cambistas, aquelas pessoas que revendem muito mais caro ingressos para espetáculos e eventos esportivos. E muita discussão sobre a sessão do Congresso prevista para apreciar vetos presidenciais, como o das saidinhas dos presos. Vamos começar com o PERSE, como ficou conhecido o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O plenário aprovou o projeto do governo que reformula as regras de isenção do pagamento de tributos, como imposto de renda, CSLL e PIS/COFINS, para as empresas afetadas pela pandemia de Covid-19. Em 2021, quando o programa foi criado, eram 44 setores beneficiados. O governo queria reduzir para 12, com o argumento de que muitas empresas não tinham relação direta com eventos de turismo, as regras eram muito benéficas e os descontos prejudicavam a arrecadação. Depois de muita negociação, o texto final, que já foi enviado para o Senado, beneficia 30 setores e estabelece um limite máximo total de renúncia fiscal de 15 bilhões de reais até 2026, quando o programa acaba. Mesmo com o aumento do número original de setores beneficiados, a oposição criticou o projeto. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a redução dos benefícios causa insegurança jurídica para as empresas. De que adianta você aprovar um benefício fiscal até 2026, o empreendedor faz uma programação, faz o investimento, e aí o governo diz, não vai ser mais assim. Além de reduzir o prazo do benefício, ele pretende, por exemplo, que o benefício para alguns casos que vai ser continuado, precise fazer um credenciamento. Além da redução do número de setores e do limite de 15 bilhões de renúncia fiscal, o projeto também estabelece critérios e obrigações para que as empresas participem do programa, entre elas a aprovação da Receita Federal. Também proíbe que empresas inativas na época da criação do programa, em 2021, recebam os benefícios e determina que as empresas que usufruíram indevidamente poderão aderir a um programa de regularização. A relatora, a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, comemorou o acordo que permitiu a aprovação da proposta. O que nós previmos para conseguir reduzir, portanto, o valor aos 15 bilhões? Uma redução gradual, em conversa com todos os segmentos. Uma coisa foi consensual, que 2024 o programa precisaria ser preservado na sua integralidade, justamente para evitar a insegurança jurídica. O plenário da Câmara também aprovou e já enviou para o Senado o projeto que torna crime contra a economia popular a venda e a falsificação de ingressos de espetáculos por cambistas. De acordo com a proposta, vender os ingressos a um preço acima do cobrado pelos produtores do evento terá pena de até 2 anos de detenção e multa equivalente a 50 vezes o valor do ingresso. Na pena de detenção, ao contrário da prisão, o condenado tem direito ao regime inicial aberto, ou seja, fora da prisão. As penas podem ser ainda maiores, com multa de até 100 vezes o valor da entrada para quem desviar ou falsificar os ingressos. Tudo isso vai valer para competições esportivas, espetáculos musicais, apresentações teatrais e qualquer evento cultural ou de lazer, inclusive carnaval. O texto aprovado foi apresentado pelo relator, deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, com base no conteúdo de 3 projetos sobre o mesmo assunto. Entre outras mudanças, ele aceitou a sugestão do PL para não punir quem vender o ingresso de maneira eventual. Aquela pessoa que comprou o ingresso não pôde ir e vendeu na porta do evento. O deputado Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais, autor do projeto principal, disse que a proposta é importante para proteger o consumidor. A gente vê episódios lamentáveis de vários fãs, de várias pessoas que apreciam esse tipo de espetáculos, que ficam completamente cerceadas do seu direito de acesso a esporte, a cultura e lazer devido a esse tipo de prática. Quantas vezes no meu estado, em Minas Gerais, eu vi pessoas ali chorando nas filas porque não conseguiram comprar ingresso devido à atuação desses cambistas. A deputada Simone Marqueto, do MDB de São Paulo, autora de um dos projetos, foi na mesma linha. Eu acompanhei de perto muitas jovens, milhares de jovens, quase shows cancelados por essa falta de organização, por essa falta de regulamentação no show da cantora internacional, que é o Taylor Swift, onde a gente vai buscar, então, esse entendimento que havia necessidade de fazer uma regulamentação da lei que já existia, porque a lei era de 1951 e a cobrança da multa era em 1.000 cruzeiros de reais. Apesar de aprovado de maneira simbólica, o projeto foi criticado pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Eu entendo a frustração, porém, por outro lado, criminalizar um comércio
mesmo virtual, de eventuais ingressos que podem ser vendidos dentro da lei da oferta e da demanda, como eu disse, a um preço diferenciado, seja muito mais alto, até mesmo muito mais baixo, é algo que, sob o ponto de vista e ótica liberal, não vai funcionar. Pior do que não funcionar, vai contra a própria natureza das relações humanas. A Câmara também aprovou o regime de urgência para diversos projetos que assim podem ser votados diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes. Um deles define os procedimentos a serem adotados pelas delegacias de polícia e demais órgãos públicos para o atendimento de mulheres indígenas vítimas de violência, inclusive sexual. As exigências incluem a presença de mais de um intérprete e o atendimento jurídico preferencialmente por mulheres indígenas. Além disso, o texto prevê a criação de uma rede de apoio multidisciplinar para acompanhar os atendimentos, composta por membros da sociedade civil, advogadas populares, psicólogas, antropólogas e assistentes sociais. Mas 2 trechos da proposta original foram criticados em plenário pela oposição. Um deles prevê que a delegacia requisite perícia antropológica no caso do agressor ser pai ou padrasto da vítima. E nos casos de violência sexual envolvendo adolescentes, é previsto acompanhamento psicossocial para a família da vítima. A deputada Silvia Onhapi, do PL do Amapá, retirou esses 2 trechos da proposta quando relatou o projeto na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Para ela, essas medidas legitimam a violência. Existem artigos ali que legitimam a violência contra a mulher indígena, dizendo que no caso de um estupro, dentro da aldeia, a família é que precisa de orientação psicossocial e ainda garante, dentro deste mesmo argumento, de que se o estupro for cometido pelo pai ou pelo padrasto, deve-se primeiro consultar um perito antropológico. Para quê? Para garantir que naquela etnia pode haver estupros coletivos? Ao justificar a proposta, a autora do projeto, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, explicou que as medidas garantem a aplicação da lei sem ferir a cultura e os costumes das comunidades indígenas. Ela deixou claro, porém, que a violência não é cultural e precisa ser coibida. Aprovou na Comissão de Segurança Pública, deu voto favorável, inclusive parlamentares que pensam nessa casa diferente. Estamos no Abril Indígena, nunca se votou matéria indígena no Abril Indígena. É a oportunidade, sobretudo, de pensar o combate à violência às mulheres indígenas. As mulheres indígenas são as mais violentadas, em alta vulnerabilidade, e, portanto, eu peço, senhores parlamentares, que votar em defesa das mulheres indígenas é votar em favor do planeta. Mas a semana também foi de muita discussão sobre os vetos presidenciais a diversos projetos aprovados pelo Congresso. A sessão conjunta de deputados e senadores que iria apreciar esses vetos acabou adiada, o que não impediu debate entre deputados da oposição e do governo. Um dos vetos, por exemplo, atinge emendas orçamentárias apresentadas pelas comissões permanentes da Câmara e do Senado. Deputados do governo, como o Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, defendem que o Executivo é que tem que definir o orçamento. Eu venho aqui para de novo dizer que há exagero, sim, no valor das emendas parlamentares. Sei que a maioria aqui quer atender bem suas bases, e isso é muito legítimo. Mas é preciso repetir. Executar orçamento é função do Executivo, não do Legislativo. Senhoras e senhores, em nenhum lugar do mundo a fatia administrada pelo Congresso é tão grande quanto temos no Brasil. O presidente Lula também vetou parte do projeto que proíbe a saída temporária de presos. Deputados de diversos partidos defendem a derrubada do veto, como disse o deputado Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo. Já aqui antecipo o meu posicionamento pela derrubada desse veto, aliás, um veto fruto de uma atitude equivocada do nosso presidente, fruto da falta de escuta dos anseios da sociedade que clama, apela por mais segurança, uma sensação de insegurança generalizada. É necessário que esse veto seja derrubado pelos parlamentares para que a gente possa manter o projeto na sua originalidade. A sessão do Congresso que deve apreciar vetos presidenciais está prevista para a segunda semana de maio. E esses foram os principais destaques da semana no plenário da Câmara. Até a próxima.